Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai falar de diversos assuntos com a nossa sócia de infraestrutura e também é responsável pelo marketing aqui do escritório, a Rosane Menezes. Rosane, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a você. Tudo bem, Lu? Tudo ótimo. Rosane, eu queria começar primeiro contando para todo mundo que a Rosane foi a idealizadora do nosso Madrona Talks. Rosane, como é que você está achando que está funcionando esse programa? Está gostando da minha performance? Você está indo super bem, Lu. Tô até pensando em propor aí um bônus especial para você, viu? Ai, que maravilha! Olha só, deixa eu falar. Esse é um projeto que me traz assim, uma alegria enorme. A gente idealizou isso, a gente começou a pensar nele no ano passado. A gente queria muito arrumar alguma outra forma de se comunicar com o nosso cliente. A bem da verdade é que a gente escrevia aqueles informativos compridos, né? E eu lembro de ter um dia que eu li um e-mail, né, de um associado nosso respondendo para o cliente, quando ele perguntava, basicamente, ganhamos ou perdemos a causa, e veio aquela resposta, e no final das contas eu fiquei assim, a gente ganhou, a gente perdeu, da Tavênia, né? Então eu fiquei assim, eu falei, a gente precisa arrumar um outro jeito de se comunicar. E esses dias também eu ouvi um comentário de uma advogada de um grande escritório, enfim, e ela disse assim, o papel, né, a gente não vai deixar legado no papel, a gente vai deixar legado na nossa história, a gente vai deixar legado naquilo que a gente se comunica e naquilo que a gente compartilha. A gente está no mundo hoje de compartilhamentos, enfim, de difundir informação. Então, enfim, com isso em mente, eu contratei aí um grande diretor criativo que me ajudou a pensar numa ideia, conhecer o escritório e falou, vamos montar aí um canal de comunicação para o escritório se comunicar com os seus clientes, com a sociedade, com os estudantes de direito, enfim, com a população em geral, né? Então, assim... Outro dia alguém estava me perguntando qual é o público que a gente atinge, né? Falando um pouco de YouTube, então quem assiste é cliente, quem tem interesse em assunto jurídico. E eu acho que é um programa que vai ficar aí de legado, quer dizer, tá lá, o assunto pode ser recorrente, né? Nem tudo é a pauta do momento, então eu acho que fica um arquivo aí do escritório de forma interessante para ser acessado sempre, né? Sim, eu estou bem contente com o resultado. Aí a gente está na segunda temporada, fiquei contente que você me convidou para participar. E queria te dar os parabéns aí na frente de todos os nossos telespectadores, é assim que chama, não sou muito das mídias sociais, enfim. Talvez internet espectadores. Isso aí, é isso mesmo. Com tantos termos novos que a gente tem, né? Rose, aí mudando um pouco de assunto, você também como nossa grande marketing woman do escritório, você andou capitaneando um projeto que é um Doing Business para infraestrutura, né? A gente tem 1 milhão de Doing Business aqui no Brasil. Por que a gente precisa de um Doing Business para infraestrutura? Agradeço a sua pergunta, né? Pergunta ideal. Então vamos lá. Por que fazer um Doing Business de infraestrutura? Uma coisa é você vir como investidor estrangeiro e investir no setor privado no Brasil. E aí eu concordo com você, a gente tem vários documentos de altíssima qualidade, enfim, feitos por consultorias, escritórios de advocacia e tudo mais. Mas a questão de um ano a gente começou a pensar, e aí em parceria com a Álvares e Marçal, que é uma consultoria aí mundial, e a Fiesp também nos apoiou e nos ajudou no conteúdo, que o investidor estrangeiro, na hora que ele vem entrar no Brasil, ele vai entrar no setor de infraestrutura, e o setor de infraestrutura significa trabalhar com o setor público. Porque quem detém, né, todo esse material, quem detém ou quem é o titular do serviço público é o setor público, então eu vou ter que ter um relacionamento com o setor público e é completamente diferente. A legislação que vai se aplicar, os benefícios fiscais que você vai ter, como é que você acessa mercado de capitais, quais são os papéis aí para você financiar esse projeto, quais são os setores que pode ou que não pode o investidor estrangeiro entrar. Não adianta eu querer entrar em infraestrutura no Brasil, soltar um edital de licitação para construir uma ferrovia e eu vim para o Brasil 20 dias antes. Não vai funcionar. Tem que ter uma preparação. Então, com isso em mente, a gente falou, por que não fazer um Doing Infra? Para justamente, enfim, preparar esse investidor, atrair esse investidor e
de novo, difundir conhecimento. É quase como um guia. Eu quero investir no Brasil, em infraestrutura, eu quero ter relacionamento com o setor público, o que eu preciso fazer? E aí, como é que você consegue tornar isso palatável para o estrangeiro? Porque o setor público já é complexo para o brasileiro, imagina para o estrangeiro. Foi um desafio. O primeiro documento que a gente criou tinha 300 e tantas páginas, tanto que no final das contas a gente resolveu dividir. Quando a gente fala como é que a gente estruturou o documento, a gente fez um documento grande, advogado gosta de escrever, apesar de a gente ter o canal agora que a gente está conversando, na prática mesmo a gente gosta de escrever, então a gente fez um documento bem robusto, e aí com a ajuda dessas assessorias eles tornaram o documento mais enxuto. Mas, de fato, você traduzir legislação, e uma das coisas que a gente pensou muito no documento é que ele tem que ser um documento vivo. Por isso que, apesar de ter uma via física, que foi justamente o sumário que a gente imprimiu, a gente resolveu também, principalmente o documento é para ter um acesso digital, porque a ideia é alterá-lo. Então, assim, a gente estruturou o documento. Como é que começa o documento? Ele primeiro fala de um cenário macroeconômico Brasil. Isso vai alterar. Oportunidades que você tem hoje de investimento e de setores. Daqui a pouco a gente vai alterar. Então, a ideia é, de tempos em tempos, a cada 6 meses, a cada 1 ano, fazer uma atualização desse documento e justamente com todas essas legislações. É até interessante você falar, porque uma das coisas que a gente escreveu lá do Infra foi, olha, você é investidor estrangeiro, se você quiser entrar no Brasil, você não pode ser líder do consórcio. Você vai precisar de uma empresa nacional para liderar, porque a nossa legislação não permite. Bom, o documento foi publicado, acho que há menos de 1 mês atrás. Sai uma medida provisória permitindo a participação desse estrangeiro como líder de consórcio. Então, mal saiu o documento, já tem uma norma que alterou e a gente está nesse momento, né? Eu acho que o momento que a gente vive hoje de país é um momento que está todos os holofotes para isso e a gente tem um governo olhando para abrir esse mercado. Não, e a gente fala de, medida provisória mudou, mas também pode ser que daqui a 2 meses mude de novo e volte a ser como era antes. Sem dúvida, né? Sem dúvida. O Brasil é uma loucura. E, então, assim, a gente fala de infraestrutura, e por que agora, né? Porque a gente tem investimento em infraestrutura desde sempre no Brasil. Por que nesse momento é interessante a gente fazer um Doing Infra para os estrangeiros se interessarem mais pelo Brasil? Eu acho que, e aí eu vou usar um pouco dos jargões que a gente vê, né? Vou fazer um recorte-cola aqui, mas eu acho que de fato a gente tem uma janela de oportunidade e acho que ela é única, pelo menos desde a minha vida adulta que eu estou vendo, ou desde que eu trabalho com isso, de trazer esse investidor para o Brasil. E por quê? A gente tem um governo liberal, outra vez um governo com uma agenda muito liberal, uma população que entendeu que a gente precisa terceirizar o serviço público para ter qualidade, que o Estado ele tem que estar no lugar que ele tem que estar, então ele tem que estar na educação, ele tem que estar em segurança pública, ele tem que estar, enfim, em saúde, mas ele não precisa estar gerando energia elétrica, por exemplo, ele não precisa estar monitorando toda a parte de dados e de, enfim, informática do Estado. Tudo isso, a iniciativa privada é muito mais eficiente, o serviço ele é melhor prestado por um preço menor, né, por um valor menor. Então, eu acho que assim, o governo que entendeu esse movimento e que está com essa abertura, aí de novo, é o cidadão, é a população brasileira que também está clamando por isso. De um outro lado, a gente tem os estados absolutamente com um arroxo fiscal ou no limite do seu endividamento, né? A gente tem estados quebrados, enfim, a gente está aí com a reforma da Previdência que precisa passar até pelo nível aí de gastos que a gente tem do setor público federal, enfim, né? Então, a gente precisa do investidor estrangeiro e todo mundo entendeu isso, que a gente precisa do investidor estrangeiro. Então, eu acho que realmente capacitar esse investidor ou atrair esse investidor com informação é um momento, assim, realmente, desde que a gente lançou o documento, acho que a gente nunca teve tantos views no escritório, a gente produz bastante coisa. Os outros, enfim, empresas que participaram em consultorias me deram o mesmo feedback. A ideia é ir para fora do Brasil lançar o documento. Então, eu acho que é de fato um momento único. Assim, eu acredito, eu sou otimista, continuo acreditando. Mas a gente está vendo uma movimentação legislativa enorme, né? Eu leio o Diário Oficial e eu vejo a produção ali tá incrível, tanto do Congresso quanto do Executivo, né? É verdade, é isso mesmo. Então, acho que assim, eu estou bastante animada com o setor, a gente precisa das reformas macros para, de fato, a coisa deslanchar, mas eu acho que é um momento, assim, único e que venha o estrangeiro, né?
e que a gente esteja preparado para recebê-lo, que a gente tenha um marco regulatório, um ambiente regulatório positivo, e eu acho que esse documento vai ajudar muito nessa troca de informações, né? Se fala muito em assimetria de informação. Quando a gente fala, a gente tem um protecionismo com o nosso mercado nacional, e a ideia não é isso, vamos abrir. A gente está precisando de investimentos. É isso aí. Maravilha. Então tá, Rose, obrigada de novo pela sua presença e espero você mais vezes. Imagina, é um prazer. Eu que agradeço. E semana que vem a gente volta com mais uma Madrona Talks. Toda segunda-feira tem uma conversa nova para você. E para assistir todas as nossas entrevistas, acesse o nosso canal no YouTube.